assisti X-Men 97 e é engraçado como essa série espelha algumas coisas que eu não gosto em relação à indústria. Indo de contradições temáticas só pra ganhar lucro, até uma certa adultização forçada dos heróis. Oi, eu sou o Hinori e primeiramente eu vou deixar claro que eu não sou o maior fã dos X-Men, nem dos desenhos, filmes ou dos quadrinhos. Até porque pra mim, essa indústria de quadrinhos, ela meio que morreu. Ela só serve porque eu chamo de história teste, que basicamente é você criar histórias e testar elas com o público dos quadrinhos pra depois você querer colocar isso em filmes. E também todo o público nerd que consumia temas de herói meio que foi deixado de lado. Agora quem curte cultura pop são os geeks. Olha, sinto muito dizer isso, eu prefiro 1000 vezes Madame Teia a Soldado Invernal. Isso basicamente vai da mina que vende pornografia em cima de cosplay ao homem médio que compra roupas do Capitão América na Rio. Quer dizer, loja genérica popular de roupa do centro da sua cidade. Mas voltando ao tema, os X-Men estão em alta de novo. Filme do Wolverine e do Deadpool marcando a chegada dos X-Men de volta aos cinemas e a toda a saga predatória da Disney. E a produção da série dos X-Men 97, continuação do desenho clássico de, pasmem, 96. E vamos lá, uma das questões pra mim é como essa animação tem um tom novelesco demais. Eu sei que os X-Men eram uma malhação dos nerds, o nosso high school brasileiro, mas os dramas das relações humanas dos X-Men são um episódio aleatório de qualquer novela do SBT. Sério, aquela trama da irmã gêmea da Jean Grey é meio estúpida. Verdadeira Dona Paola voltará de um momento para outro. Quero pedir que sejam discretos. Paola está de volta à casa dos Blatty. Essa sim é ela. Não há dúvida de que voltou. Todos se armam contra ela. Nós temos que vigiá-la o tempo inteiro. O reencontro será pura tensão. Vamos esperar a Paola? Já estou pronta. A Usurpadora, nesta quarta, 4h15 da tarde. Basicamente a Jean Grey volta dos mortos e vê que tem uma impostora que tem a cara dela, que casou com o marido dela e agora vai ter um filho com ele. Daí ela descaralha completamente e, pra variar, trai o Scott com o Wolverine. E só um adendo aqui, tipo, eu sei que esse Wolverine ele é muito mais fiel aos quadrinhos do que os outros Wolverines que a gente já viu antes, mas eu realmente prefiro o Wolverine dos X-Men Evolution, por exemplo, que ele tinha muito mais um papel de tutor pros outros X-Men, por ele ser muito mais velho. Logan, você já gostou muito de uma pessoa? Já, uma vez. O problema é o seguinte, como é que o cara vai saber se a garota sente a mesma coisa? Olha, se você não falar com ela, eu falo, tá? Não, tá, tudo bem, deixa comigo. Não, eu sou uma vítima igual a você. Ah! Eu sou a única pessoa neste planeta que entende você. E talvez o mais próximo de família que você tenha. Seus sentimentos. Não brigue mais com eles. Deixa aflorarem. Do que esse Wolverine que meio que fica num triângulo amoroso esquisito com a Jean Grey e o Scott, é meio, sei lá. Além do trisal Magneto, Vampira e Gambit, é uma coisa que te faz perguntar o que é mais novela do que Irmã Gêmea e Traição. Sou até engraçado, mas esses temas mais adultos acabam ficando muito caricatos, pelo menos pra mim. Mas isso eu acho que é um dos menores problemas, não chega nem a ser um problema de fato. Mas agora, uma das coisas que mais me incomoda é todo o drama mutante em si. Ele meio que só parece nada a ver, já que os X-Men são tipo os maiores heróis da Terra e têm poderes divinos. Já salvaram o mundo muitas vezes. Eu sei que existe as alegorias com muitos temas de minorias, causas PCD, sorofobia, discriminação religiosa e o mais óbvio, o racismo. É engraçado porque os X-Men, em um conceito primário, não eram sobre minorias. E quando isso foi implementado, os X-Men estavam mais para discriminação dos judeus do que dos negros, já que os criadores dos X-Men são descendentes de imigrantes judeus. E o próprio Magneto, depois de um tempo, foi escrito como um judeu que escapou de campos de concentração. Então essa questão deles abraçarem todas as minorias vem muito do quão vago eles são a princípio. Já que se você tem um grupo de pessoas que são discriminadas por serem diferentes, você pode fazer um paralelo desse grupo com basicamente qualquer minoria que existe. E é isso que com o passar dos anos os X-Men fizeram. E claro, a que mais foi assumida pelos X-Men e pela mídia em si foi a racial. E não, o Professor X e o Magneto não são o Malcolm X e o Martin Luther King. Eles não têm nada a ver. Mas o meu ponto é, esse paralelo racial ficou muito forte nos X-Men. Porém, os únicos ou melhores X-Men que realmente poderiam exemplificar
não só idealizadamente, mas graficamente, o conceito da discriminação por diferença são os mutantes de aparência não humana ou humanoide. E, ironicamente, esses são os mais deixados de lado pela trama, e na escala de poder mutante eles são os mais fracos. Ou se eles não são os mais fracos, eles costumam estar do lado dos vilões mutantes. Sim, é muito contraditório que os X-Men com aparência diferente sejam colocados como vilões, não só da sociedade, mas também dos próprios X-Men. Que esses, por sinal, são sempre os mais bonitos e os mocinhos da história. Tipo assim, tirem o tempo de tela da Vampira e só deem todo o tempo pro Noturno, que é basicamente o melhor X-Men de todos. Simplesmente diabo cristão. Mas, voltando aqui ao meu ponto, é claro que a gente pode falar que é porque antigamente era muito mais complicado inserir minorias na mídia, daí por isso que os X-Men são tão padrão. Mas, hoje em dia, isso fica sem sentido e basicamente não tem peso nenhum. Pensa bem, se você quer dar representatividade negra, por exemplo, você não precisa inventar um personagem com características fantasiosas, absurdas, que os outros discriminam e tal. É basicamente só criar um personagem negro. Você pode ser mais direto e isso até vai passar melhor uma mensagem. Mas não é como se a própria série não tivesse consciência disso. Então, ao decorrer dos episódios, eles acabam mais ensaiando a capacidade de um mutante de destruir a raça humana, tanto no sentido deles matarem com seus poderes, quanto no eles são uma evolução do que um dia foi um humano, então os humanos vão ser obsoletos e vão acabar. Ou seja, a ideia do medo, e por isso eles serem perseguidos e os humanos tentarem evoluir pela tecnologia para não serem deixados de lado pelos X-Men. O que, assim, até que é bem legal, mas no final os humanos só viram os robôs genéricos e os X-Men vão lá e matam eles. E o vilão, que é o idealizador do plano, o arquiteto da ideia, ele meio que só se mata no final e foda-se. E pra não falarem que eu só falei mal da série o vídeo todo, eu acho que a série tem coisas legais, apesar dos pesares. Por exemplo, a minha parte preferida foi o mini arco da Tempestade. Aquele quando ela perde os poderes. Isso porque esse arco, ele é baseado em uma das histórias que eu mais gosto dos X-Men, que se chama Ororo, uma deusa sem poderes. Essa edição tem uma sensibilidade que você não vai encontrar nessa série toda. Então eu recomendo que vocês leiam. E a série também acerta bastante o tom em cenas mais introspectivas ou monólogos de personagens, como o discurso do Magneto, a aula do Professor X, o ideal do vilão, que é bem legal. E com certeza aqui vai o prêmio, a cereja do bolo da série, que é o Wolverine de coadjuvante. Enfim, mas toda essa necessidade dos heróis serem muito mais do que eles realmente são, sempre tem um duplo sentido, mais violência, mais sexo, mais codificações e alegorias que no final geram uma grande contradição. Tudo isso para a indústria não morrer e suprimir o desejo de um público que já cresceu. Às vezes, tudo que as pessoas precisam talvez é só um Superman salvando um gatinho da árvore com um sorriso no rosto. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, comentem suas opiniões sobre os Homens X. E até a próxima. Eu quase esqueci. Eu tô indo pra guerra ou pra um circo? Do que você esperava? Couro negro? When I